De apartamentos que falam assim, perto, com uma malha cicloviária maravilhosa e perto do metrô. Eu tenho visto vários desses anúncios que chegam no Facebook, assim, sempre com essa... Nem falam em garagem, assim, talvez isso esteja começando a mudar, assim. Eu não sei, o plano diretor fala alguma coisa sobre isso, assim, Thiago? O plano diretor, na verdade, colocou só ao longo dos eixos de transporte, acabou com a exigência mínima de vagas, porque a gente tem ainda hoje uma exigência mínima de vagas, seja para uma coisa construída, seja para um comércio. Se você vai abrir um comércio, hoje em dia, você tem que dispor de um número X de vagas, vagas para carro, dependendo do tamanho do seu comércio. O que o plano diretor acabou foi com essa exigência mínima de vagas ao longo dos eixos de transporte e colocou um máximo de uma vaga, se não me engano, é isso? Acho que é o máximo de uma vaga nos apartamentos e casas construídas ao longo desses eixos de transporte. E acho que uma outra coisa interessante que você falou, que eu acho que além desse momento, em termos de legislação e dessas coisas que a gente tem em São Paulo, tem uma saturação das pessoas mesmo, que de alguma forma não aguentam mais viver, né, em condições ruins, assim. E acho que tem um movimento da sociedade de perceber esse tipo de coisa que é bacana. Você tem hoje em dia apartamentos no centro de São Paulo valendo mais do que no Oscar Freire. Então os ricos estão se mudando para o centro de São Paulo. E isso é muito claro, especialmente nas gerações mais jovens. Se você pegar os mais jovens, já tem uma quantidade significativa de pessoas que não dirigem por opção, não porque não pode. Então isso é uma percepção, é uma mudança que ela não é só da legislação, da estrutura institucional, mas que é uma mudança social importante que tem acontecido também. E inclusive eu acho que essa mudança social que tem acontecido, ela é a que provoca a mudança institucional. Eu queria falar uma coisa também sobre a segregação, né? Que cada vez que você constrói uma ciclovia ou que você faz uma estação de metrô que liga ao centro, né? Você está promovendo uma inclusão, né? Por isso que, enfim, que as pessoas muitas vezes são contra, né? Enfim, estou lembrando de um dia que eu pedalei em Higienópolis, que eu fui na tal da ciclovia da Higienópolis, que apagaram e que repintaram e tal. E aí eu fui indo pelo caminho da ciclovia, eu nem sabia, assim, eu fui seguindo, e aí passei pela Barra Funda e atravessei uma ponte que eu nem conhecia, e eu fui indo pra lá, assim, é uma coisa que você pega o caminho ali, ela une, na verdade, né? Ela deixa tudo mais igual, não sei. Não, eu ia falar uma coisa muito rápida, só pra falar o quão louco é São Paulo, que ele até comentou aqui quando tem um transporte, por exemplo, aqui, valoriza, na verdade, a área. A gente chega a ter bairros que, na verdade, o transporte não valoriza. Como a gente teve a resistência do metrô no bairro Higienópolis, a gente tem o Itaim, que o acesso ao transporte público também é horrível. Então quão louco é a lógica que nem mesmo o acesso ao transporte significa ser um bairro que tem mais acesso. Tem bairros que são muito acessíveis, com todos os serviços próximos, e mesmo assim tem uma resistência enorme para ter um transporte público dentro desses bairros. Era assim. Entendeu? Se o rico andasse igualmente o pobre, não existia tanto trânsito, não existia tanta poluição. Eu moro aqui, trabalho no Butantã, no shopping. Eu gasto 12 minutos no corredor. Meu patrão mora no Tabuão, gasta 1h20 de carro. E ele continua preferindo ir de carro, né? Para ele é conforto. Para mim, conforto é um ônibus que eu ando com ar-condicionado, o Wi-Fi e o corredor. Aí, para mim, é um conforto. Entendeu? Então, ou uma bicicleta, a solução, ou um ônibus. Não, mais uma coisa só, é que eu acho que tem nessa questão de segregação e de integração, uma coisa importante que São Paulo não tem é a questão dos usos mistos do solo. O plano diretor prevê isso, mas como eu falei, é lá para o futuro, é só ao longo dos eixos de transporte e tudo mais. Se você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, não estou dizendo que o Rio de Janeiro é melhor ou pior, lá tem uma segregação também que é de outro jeito. A nossa segregação aqui ela é muito pelo transporte mesmo, então você tem barreiras de horário de funcionamento do transporte. O Rio de Janeiro tem outro tipo de segregação, mas a configuração urbana do Rio de Janeiro, exceto a Barra, que não é Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro ali, não só a Zona Sul, mas Centro, Zona Norte e tudo mais, você tem uso misto do solo. É comum você ter
prédios que tem comércio embaixo, prédios que tem residência e comércio. É uma coisa rara em São Paulo a gente ter isso, e tem uma resistência muito grande da população em se fazer isso. A discussão da lei do zoneamento, os bairros ricos de São Paulo, Pacaembu, Jardins e tudo mais, tem se posicionado radicalmente contra a zona mista nesses bairros. Então, porque o pessoal mora na casa ali e tal, não quer ver nada diferente próximo. Mas isso é o que traz a riqueza à cidade. Você ter o comércio e que traz a segurança, porque você tem pessoas passando. Você andar numa rua que não tem ninguém, que só tem casas, você vai ter que ter, como tem em São Paulo, as guardinhas da segurança privada, que o exército de segurança privada de São Paulo é altíssimo, a polícia circulando ali a cada instante, mas você não tem uma segurança natural das pessoas que estão circulando ali. Então, uma tendência que eu acho que é importante a gente abrir. E São Paulo tem uma outra característica também na construção da cidade, que é a quantidade de espaço que se desperdiça nos próprios prédios. Então você tem os prédios de classe média, de classe alta, que eles ocupam uma área gigantesca, porque eles têm piscina, porque tem quadra disso, tem quadra daquilo, tem um monte de coisa. E é uma área que na maior parte do tempo fica ociosa. Isso também ajuda, além do modelo automobilista, isso também ajuda a expandir a cidade. Você ter, como de novo no Rio de Janeiro, o prédio que termina na rua, para paulistano isso parece um escândalo, né? Você tem um prédio, nossa, como eu não tenho segurança, não tem câmera, não tem aquele negócio para passar a pizza, como se aquilo fosse segurança. Não tem... E aí o cara vai e rende o cara com o vidro no isso filme, clona a placa, entra, enfim, a questão de segurança, acho que assim, quanto menos aparato de segurança você vê numa cidade, mais segura é essa cidade, por incrível que pareça. E a gente tende a acreditar no contrário, que a gente precisa ter uma cidade cheia de aparato de segurança, que isso é uma cidade segura. Então, na questão da cidade, da intermodalidade, isso ajuda também a gente pensar. Infelizmente, em São Paulo é muito difícil reconstruir tudo isso. Você teria que pegar as quadras de bairros de classes mais altas e falar, cara, ó, sua cerca foi recuada aqui, vai até a entrada do seu elevador, e a gente vai fazer aqui essa área toda que vocês estão desperdiçando, vai ser uma área para todo mundo usar. Isso é um escândalo, ninguém vai aceitar, mas seria um caminho de cidade muito mais interessante. Seu prédio não tem piscina, do vizinho tem, porra, você ganhou uma piscina, todo o quarteirão ganhou. Enfim, coisas muito distantes. Mas... Queria agradecer, achei demais a explanação, só estou um pouco preocupada porque eu acho que esse moço é comunista. Ele está querendo dividir uma coisa privada, isso é muito perigoso. Eu moro no Alto de Pinheiros, eu estou a pé faz 2 anos, porque meu carro quebrou. E eu tive uma experiência nova na cidade, porque no Alto de Pinheiros ninguém anda a pé, porque é muito perigoso. E as pessoas constroem muros muito altos e tem guardas, que de fato é muito perigoso. E elas ficam muito preocupadas comigo, sou completamente maluca, porque eu ando a pé e volto às 11 da noite para casa. E eu também tenho esse privilégio. Essa coisa do comunismo é assustadora. Um dos moradores da minha rua, eu sou da Vila Jataí, chegou para mim e falou, Rosane, essas pessoas da Vila Jataí são comunistas. Eu falei, que coisa, porque eles estão querendo ocupar uma casa da praça. Quanto a essa coisa do carro, os meus filhos não querem ter carro, mas as pessoas que eu entrevisto na Zona Leste ainda querem muito ter carro. E eu entendo por quê, porque na Zona Leste não tem um puto de um shopping, não tem supermercado, não tem loja, e elas precisam fazer um deslocamento enorme. Então o sonho delas de consumo é o carro. Adorei isso que vocês falaram. Eu só vou responder, a pessoa que me chamou de comunista foi embora, né? Tá certo. Eu queria dizer que eu não sou ista nenhum, acho que nem ciclista, eu não me defino como ciclista. Talvez o único ista que eu seja paulista, porque eu nasci aqui, não tem como fugir disso. Paulistano, mas não deixa de ser paulista. Com relação, de novo, à questão do comunismo ou não, acho que tem uma questão que é o seguinte, o Brasil não passou pelas revoluções burguesas, pela Revolução Industrial, pelos ideais da Revolução Francesa, de alguma forma, assim, o Brasil não passou. A gente saiu de uma sociedade feudal e escravocrata e entrou num capitalismo avançado, assim, né, num salto. Então a gente não teve um processo civilizatório, com muitas aspas desse civilizatório, porque também tem vários problemas nesse conceito, mas a gente não teve o processo que os países que a gente olha, os países europeus, são civilizados, são bonitinhos, são legais. A gente não passou por um monte de sangue que eles derramaram nesses processos dessas revoluções burguesas, por um monte de exploração e por um monte de construção do que pode ser uma sociedade onde o bem comum seja o bem comum minimamente, né? Porque lá também tem desigualdade. Então, nesse sentido, não sou nenhum ista, a não ser paulista mesmo.